Tem coisas que são admiráveis nas pessoas e uma pessoa normal, ela tem dificuldades, por exemplo, de não ser afetada diante de mudanças de circunstâncias. A questão não é você ser impactado por uma circunstância diferente ou adversa que eventualmente envolve a sua vida. A questão é você permanecer num estado de choque ou de desespero, não ter uma reação. Firmeza. Aquela capacidade que você desenvolve de aceitar as circunstâncias. E muitas vezes até de se adaptar às circunstâncias. Mesmo que a situação original tenha sido modificada, mas você não se desespera, você não se perde, você não desiste, você permanece firme. Eu sei que falar de Jesus, de firmeza, usando o modelo de Jesus, fica muito distante, fica longe de nós. Mas, na verdade, Jesus é a nossa referência. Nós aprendemos com Ele, Ele é o nosso ponto de orientação. E o texto que nós vamos ler hoje é, mais uma vez, uma demonstração da firmeza de Jesus diante de uma situação adversa. Vamos ler o texto. Marcos, capítulo 14, versículo 42. Eu vou ler o 40, na verdade é 43, mas eu vou ler o 42 só para fazer a ponte com o texto anterior. Jesus estava no Getsêmani orando com os discípulos, aliás, orando sozinho porque os discípulos não permaneceram acordados. Aí ele termina o texto dizendo assim, 42, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E, logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Essa narrativa, ela é bem conhecida e às vezes a gente passa muito rápido por esse texto, talvez por conta disso, e parece não encontrar nele muita coisa para aprender, muitas verdades para a gente poder apreciar, não é? Qual o objetivo dessa história de um jovem, por exemplo, desnudo, seguindo Jesus e saindo às carreiras? Qual o sentido? Por que isso não aparece nos outros evangelhos que mencionam esse fato, esse acontecimento? O que acontece? Porém, essa história, ela tem um significado muito importante e ela é muito útil para a nossa compreensão, não só do ministério de Jesus, da obra de Jesus, mas também na nossa própria caminhada com Ele, para aprendermos a lidar com circunstâncias que eventualmente nos envolvem aí sem termos que planejar, não é?
você percebe que há uma ênfase do texto que nós lemos, tanto o versículo 50 como o versículo 51, temos a palavra fugir ou fugiram. Não é? Embora haja traduções diferentes, mas sempre com a mesma ideia, exatamente para enfatizar que todos, sem exceção, abandonaram Jesus. Jesus, no final da história, da narrativa, ele fica sozinho para enfrentar o sofrimento que o aguardava. Todos, de fato, fogem e Jesus permanece juntos com aqueles que vieram prendê-lo. E essa ideia aqui de fuga, de abandono por parte dos seguidores de Jesus, significa que retiraram de Jesus todo o apoio, retiraram de Jesus toda a ajuda possível, ainda que fosse dever. É alguém que tem um dever, mas num determinado momento, por força da circunstância, ele abandona, ele retira o seu apoio, a sua responsabilidade, a sua lealdade. Todos foram desertores ali, abandonar um amigo em apuros. O texto termina dizendo que Jesus ficou sozinho, Jesus enfrentou aquela situação sozinho. E isso é significativo quando nós pensamos na obra de Jesus. E essa ênfase da fuga e de Jesus ter ficado só, e nos indica que Jesus é o único capaz de abraçar o plano redentor de Deus para a humanidade. Ninguém, é uma prova de que ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas de Jesus, poderiam suportar o plano de redenção que o Senhor tinha para a humanidade. Jesus é único, ninguém participa, ninguém auxilia, ninguém, ainda que fosse muito íntimo de Jesus, porque Ele é o Deus que se faz homem, e como homem Ele vai até as últimas consequências do seu chamado, e ninguém poderia de fato substituí-lo ou auxiliá-lo ali. Ele é o único substituto sem pecado que poderia propiciar a ira do Pai. Ele deu a sua vida voluntariamente. Quando você compara com outras narrativas, o texto diz que Jesus poderia convocar uma legião de anjos, caso ele quisesse. Ele poderia fazer um chamado para o exército celestial e aquela turba, aquela multidão seria vencida facilmente. João diz que a vida de Jesus não foi tirada, ele a deu. Então as Escrituras é muito enfática em dizer que ele deu a sua vida voluntariamente. Ele não foi vítima das circunstâncias, ele não foi vítima de um plano que deu errado, ele foi cumpridor de modo total da vontade de Deus. Ele deu a sua vida em completa obediência à vontade do Pai. Ele derramou seu sangue para expiar os nossos pecados e nos proporcionar perdão completo, absoluto. E esses acontecimentos da quinta-feira, teve a ceia, teve o tempo de oração no Getsemane, e essa prisão termina com a prisão. E essa semana de Jesus, muito intensa, e o próximo texto já vai mostrar, vai começar não o próximo, mas a partir do capítulo 15, vai ser a sexta-feira daquela semana de Jesus. Esse acontecimento aqui se deu na quinta-feira. E agora os eventos vão se desenrolar cada vez mais rápido, vai ficar muito mais dinâmico. Olhando para essa narrativa, eu quero apontar 3 convicções que estão em Jesus, que podem ser úteis para nós, que podem nos ajudar na nossa caminhada
diante das circunstâncias. Primeira convicção: certeza da vontade de Deus, apesar da traição. Porque uma coisa muito comum na nossa vida é a seguinte: alguma coisa deu diferente, nem vou dizer que deu errada, mas da nossa perspectiva deu errado. Não era a vontade de Deus. Deus não queria isso, por isso não está dando certo. Eu encontrei obstáculo aqui no meu trabalho, dificuldades no meu casamento, dificuldades onde eu moro. Alguma coisa aconteceu e eu concluo rapidamente, dizendo, não era a vontade de Deus. Como se, quando é a vontade de Deus, as coisas dão tudo certinho. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, sim, do ponto de vista de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que me deparar com lutas, com desafios. E Jesus, ele acreditava na vontade soberana de Deus. E ele disse até que a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Ele era dominado por esse propósito de fazer a vontade de Deus. Então, quando você tem convicção de que algo que você está fazendo, a forma como você está vivendo, é a vontade do Senhor, apesar de você estar enfrentando dificuldades, você é capaz de permanecer firme. Você não fica confuso, você não fica com a vida cristã embaralhada, você não fica no momento de insegurança. Sabe por quê? Porque você tem certeza de que é a vontade do Senhor. Foi montado um esquema complexo para prender Jesus. Do versículo 43 até o versículo 45, a gente observa aqui a trama, o combinado com Judas e todos aquele acontecimento. E no versículo 43 da nossa leitura hoje, um exército, um grupo aqui, prendeu Jesus. Marcos usa muito a palavra logo, imediatamente, rápido. Aí você percebe, olha, no versículo 43 ele faz uma mudança aqui, rapidinho, né? Ele diz, olha, dá a impressão que, e de fato aqui foi muito rápido mesmo, porque eis que o traidor se aproxima, e logo, ele falava ainda, quando chegou Judas, que já tinha feito um combinado, já tinha tramado todo aquele esquema ali, que era um dos 12, olha que Marcos diz, olha gente, é um dos 12. Judas não era alguém distante, não era alguém longe, era alguém próximo. Com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Olha só, Judas estava junto com aquela turma ali. Então, logo após o versículo 42, quando Jesus diz, olha, levantem, vamos, o traidor se aproxima, o traidor está chegando. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus não se assustou com aqueles acontecimentos, ele estava convicto que para avançar no plano de redenção eterno do Senhor, segundo a vontade do Senhor, ele precisava enfrentar aquele momento. Ele estava pronto para avançar em direção às autoridades que o prenderiam, que o prenderam de fato. Eles o encontraram imediatamente. Então Jesus está ciente, pleno, convicto da vontade de Deus. O problema meu e seu, sabe qual é? É que a gente vive no campo da dúvida. A gente se debruça pouco nas Escrituras para conhecer a vontade de Deus e a gente fica sempre lidando com dúvidas. E a gente vai ficar, será? Acho que não. Eu acho que é. Não é assim. O Deus soberano revelou a sua vontade. Quando você conhece e tem convicção a respeito da vontade do Senhor, você enfrenta, você não foge. E a narrativa não vai parar. Não vai ter tempo para descanso,
não vai ter tempo para contemplação, não vai ter tempo para paz, porque a multidão está lá. E quem eram essas pessoas que chegaram junto com Judas? Policiais judeus do templo, gente que cuidava do templo, estava junto. Lucas 22, 52, conforme João 18, 12, também soldados romanos. E um monte de curiosos, ou de curiosos aqui no caso, muita gente. Né? E essas pessoas, elas estavam amistosas? Não. Elas traziam, elas carregavam instrumentos de guerra. Elas estavam prontas a tudo. Elas traziam porretes e espadas. Talvez espadas não muito longas, mas elas estavam armadas aqui. Havia um forte próximo a Jerusalém de soldados romanos que tinha 600 soldados. E alguns desses estavam ali. Então estava junto sacerdotes, escribas e os anciãos, o pessoal do Sinédrio aqui. Então esse grupo deu ordem, autorizou ou comissionou essa polícia ou esses guardas do templo, mas também os soldados romanos. E eles, depois desse combinado com Judas, eles não queriam perder a oportunidade de capturar Jesus sem muito alarde, porque Jesus tinha uma popularidade. E na calada da noite, no silêncio do jardim, fora da cidade, era muito propício a esse acontecimento. Lembre-se que na quinta-feira era o dia da Páscoa dos judeus. E era um momento muito especial, ou seja, tinha muitos judeus vindo de todos os lugares para estar em Jerusalém para participar dessa Páscoa, dessa ceia dos judeus. Então, prender Jesus fora da cidade era o ideal e eles não queriam perder aquilo, né? Nesse ponto a gente pergunta, onde foi que Judas caiu? Onde foi que ele caiu nessa sedução e participou dessa trama? Judas, como diz Marcos, um dos 12, foi um homem privilegiado. Quem teve oportunidade de andar com Jesus por 3 anos, isso não é pouca coisa. A gente lê os relatos 2000 anos depois e a gente fica impactado com a história bíblica. O pessoal visita Jerusalém, talvez nem é certo lugar que eventualmente Jesus tenha passado, e as pessoas são impactadas. Agora imagine você, 3 anos. E se você tem a responsabilidade de guardar o dinheiro do grupo, você tinha muita conversa com Jesus. Senhor, eu estava pensando em comprar uma sandália nova para o Pedro. Está estragada, eu acho que a gente deve comprar uma sandália nova para o Pedro. Ele tinha muita comunicação com Jesus. Gente próxima de Jesus. E agora nesse texto, ele está liderando o grupo de inimigos de Jesus para prendê-lo no jardim. Onde foi o ponto? Onde foi que ele caiu? Não é de admirar? É impressionante para mim. Mas como é que pode? Por outro lado, isso acende uma luz forte. Nem todos que dizem que estão caminhando com Jesus, de fato estão. Nem todo mundo que frequenta a igreja caminha com Jesus. Nem todo mundo que contribui com a igreja ou coisa parecida, que faz rituais ou coisas religiosas, de fato conhece Jesus. Judas é um exemplo claro aqui. Os privilégios que ele teve não foram aproveitados por ele. Preferiu o mal. Preferiu o mal, escolheu o mal. Mas estava na profecia. Mas ele escolheu o mal. Ele escolheu.
nem todo mundo que diz estar com Jesus de fato o conhece. Pensa nisso. A gente não consegue, pelo menos eu não consigo captar o ponto onde foi o ponto principal que Judas caiu completamente nesse rumo aqui. E olha, ele combina uma senha. Ele tem uma senha sutil. Ora, o traidor tinha dado-lhes esta senha, verso 44. Qual é a senha? Aquele a quem eu beijar. É esse. Prendei-o e levai-o com segurança. O beijo de Judas aqui traz a ideia de um beijo demorado. Um beijo que revela muito mais do que uma dica, mas uma intimidade. Ele usa do beijo para indicar quem era. E quando ele beija a face de Jesus, e ele demora, demonstrando intimidade, deveria ser até respeito, admiração, mas na verdade foi a senha que ele usou para indicar quem era Jesus. Salmo 2, versículo 11, quando o salmista fala do futuro Messias e ao mesmo tempo do reino do filho dele, no versículo 11 ele apresenta o beijo como um sinal de reverência, de respeito ao filho. Aqui é usado como algo falso, usado como símbolo da traição aqui. E por que precisava de uma senha? Eu acho isso muito curioso. Às vezes a gente tem ideia de que o crente é um ser extraterrestre, vive no outro mundo aqui. Ele se veste diferente, ele se penteia diferente. Você nota logo, olha aí! Jesus se vestia do jeito das pessoas, o cabelo, a barba, era tudo do jeito das pessoas, nada especial. Tanto é que Judas disse, olha, eu vou dar um beijo. Essa é a pessoa. Presta atenção. Porque Jesus já era conhecido. Mas à noite, né? Então precisava de uma senha. E Judas usou aqui. Né? Então o beijo aqui deveria ser uma expressão de amizade, de amor. Como foi usado de uma forma bem enfática aqui. Não foi um beijo rápido na bochecha. E ao segurar o beijo, ao demorar no beijo, ele estava identificando ou indicando de maneira plena quem é Jesus. Eles não tinham, por exemplo, uma imagem divulgada em Jerusalém, pregada nos postos. Procura-se. Então precisava de uma senha. E logo então, Judas deu essa senha. E logo que chegou, aproximando, disse, mestre, e o beijou. Não deveria ser a marca de respeito, mas se tornou a marca da traição. O beijo aparente era fervoroso. E esse beijo prolongado demonstrava carinho. Mas aqui, Judas usa desse simbolismo uma função reprovada, totalmente reprovada. Na verdade, quem está com Jesus, mas não é de Jesus, não tem limites, na verdade. E isso aqui se tornou muito fácil. E no versículo 46, então, lhes deitaram as mãos e o prenderam. Marcos é muito resumido e ele não fala do poder que Jesus tinha sobre essas autoridades. Ele diz que se ele quisesse, ele oraria ao Pai e uma legião, um exército de seres celestiais estariam ali rapidinho e eliminariam de forma ligeira todos aqueles. João 18:6 diz que eles caíram por terra quando ele, Jesus, se identificou voluntariamente ali.
Não foi sem medo e apreensão que esses homens aqui tocaram em Jesus e impuseram as mãos sobre ele. Jesus poderia ter resistido, mas ele submete voluntariamente a esse tratamento rude. E sabe por que ele submete? Versículo 49 no final. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Ou seja, todo aquele acontecimento, todo aquele cenário, todo aquele episódio era fruto da vontade de Deus, soberana de Deus. Ou seja, Jesus tem convicção. Ele não está em dúvida. Ele já orou 3 vezes no jardim, sozinho, que os discípulos não foram capazes de acompanhá-lo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por 3 vezes Jesus orou o mesmo assunto. Só Lucas diz que os anjos consolaram Jesus. Agora, o que foi que o anjo disse para Jesus? O que o anjo falou para Jesus? O Pai está contigo. É a tua hora. Aí Jesus levanta e diz aos discípulos: olha, bora, levantem. O traidor se aproxima. E ele falava ainda quando Judas chega com a multidão. Convicção da vontade de Deus, apesar da traição. Ou apesar de circunstâncias adversas. Se as coisas estão difíceis, não quer dizer que não é a vontade de Deus. Cabe a você examinar seu coração, examinar a sua vida, as suas circunstâncias, mas não ir direto para essa conclusão. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, a vontade de Deus revelada, aquelas coisas gerais e também na sua experiência as coisas específicas, você vai ter dificuldades. Facilmente você vai se desesperar. Mas Jesus encontra conforto, vontade de Deus. Que ela é boa, agradável e perfeita. Deus não erra. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Ora, será que isso não dá segurança, conforto no seu coração, mesmo diante de situação adversa? Jesus viveu isso. Mas uma segunda convicção: conhecer e internalizar ou crer nos valores do reino, apesar de conviver com um mundo que valoriza outras coisas. No versículo 47 diz assim, nisto, um dos circunstantes, o evangelista vai dizer que foi Pedro, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Esta orelha vai ser recuperada, né? Mas Marcos não trata disso. Então olha só, Jesus submete às autoridades e aqui outro chama para um ato de violência. É uma defesa que Jesus não pediu, uma defesa equivocada. É uma resistência violenta aqui. Pedro e todos os discípulos ainda não haviam tentado fugir, eles ainda estão ali. Os acontecimentos estavam se desenrolando rapidamente, mas não há tempo para pensar em muita coisa. E Pedro tomou medidas impensadas e ele foi muito imediatista naquilo. Foi atrás de um alvo específico, cortou a orelha de alguém. Agora, sabe o que é curioso? Como é que Pedro conseguiu escapar? Né? Porque mexeu com um soldado ali, facilmente o pessoal poderia focar nele. Mas por alguma razão Deus o preservou daquela situação ali. Agora, Pedro já vem dando sinais de uma certa vanglória, né? No versículo 29 do capítulo 14, ele diz, olha,
Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Quando Jesus estava tentando ensinar os discípulos a respeito da morte dele, ele diz: olha, vocês vão se escandalizar, vão me abandonar. E Pedro diz: não, eu não. Verso 31 do capítulo 14. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pouco tempo, na mesma semana, eles tinham dito: Senhor, eu não vou te negar. Então Pedro estava confiante demais. No versículo 37 do capítulo 14 ainda, Pedro não conseguiu orar com Jesus. Voltando, achou-os dormindo e disse a Simão, a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Pedro orou muito pouco, mas agiu com muita violência. Muita arrogância, autoconfiança, pouca oração, violência. Até parece uma cadeia, né? Gente orgulhosa demais, arrogante demais, autoconfiante demais, ora pouco e toma medidas violentas, que não era o que o Senhor queria, pelo menos ali, para aquela circunstância. À parte, Jesus interroga os perseguidores deles. Olha, não estou entendendo o que está acontecendo. Veja bem, todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-os, todos fugiram. Verso 48. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Ou seja, todos os dias eu estava no templo ensinando, não fiz nada secreto, nada oculto, vocês estavam ouvindo sobre mim, estavam vendo-me, e agora vocês vêm prender-me como um criminoso comum? O que está acontecendo? Uma crítica de Jesus: olha, vocês estão agindo de maneira errada. Não há necessidade dessa força excessiva. Não há necessidade desse grupo aqui. Eu não sou salteador. E conforme outro evangelista, Jesus diz que a minha vida ninguém tira de mim. Eu a dou. Eu a dou. Agora, por que eles fizeram isso? Porque ainda eles tinham a expectativa de que Jesus era um revolucionário político, que reuniu um grupo, reuniu forças, armou essas pessoas aqui e vai travar uma guerra contra o soldado romano. Ei, vocês estão pensando isso? Vocês estão achando isso de mim? De fato, era um equívoco aqui. Vocês tiveram a oportunidade de observar o meu caráter. Como é que agora vocês me tratam como um criminoso? Ele está se entregando, se submetendo silenciosamente à prisão. Não tem resistência, mas ele faz um protesto contra aquela atitude. E essa atitude esse protesto de Jesus, ele é dirigido contra os líderes religiosos que promoveram a prisão dele. Sacerdotes, escribas, os anciãos ali. Jesus estava dando uma resposta aqui, mas nem sempre essa resposta precisa ser verbal, mas a atitude dele, a reação dele àquela situação. Jesus está dizendo: olha, não há necessidade de vocês terem esquemas bem elaborados. Eu estava todos os dias com vocês no templo. Meu ministério foi aberto, meu ministério foi público, meu ministério é histórico. Era fácil me encontrar, ter contato direto comigo. Não era difícil, não era uma coisa impossível. Não há necessidade de sair à noite, na escuridão, me procurando aqui, como um fugitivo ou escondido. Eu estou aqui. E Jesus ministrou muito em Jerusalém, especialmente aqui, que era a sua esfera maior de influência. Mas ele está plenamente convicto do plano do Pai. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo,
é para que se cumpram as Escrituras. Tudo que estava acontecendo com Jesus era cumprimento profético. É algo que já tinha sido anunciado, é algo que já tinha sido falado pelos profetas anteriormente aqui. Então, essa última semana era um fechamento de inúmeras palavras anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento sobre o servo sofredor, como registrado no livro de Isaías, capítulo 53. E elas estão sendo aqui cumpridas em detalhes, sem mistérios, sem surpresas, exatamente como Deus tinha predeterminado que aconteceria antes da fundação do mundo. Tudo para louvor da sua glória, para cumprimento do seu plano redentivo. E não é propósito agora, mas se você pegar essa última semana de Jesus e comparar com as profecias, a quantidade de profecias que são feitas do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, é impressionante a quantidade. E isso nos dá uma segurança, ou seja, Deus não esquece das suas promessas. Profecias que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. Jesus Cristo diz que vai voltar. Isso é uma promessa. Ele diz que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai cumprir isso. Ele diz que vai suprir as suas necessidades em Cristo. Todas as suas necessidades. Ele diz que ninguém, nada pode separar você do amor de Jesus. Ninguém pode separar você de Jesus. Ou seja, cumpre. Então, cada profecia de Jesus cumpriu. Exatamente para nos dar esperança de continuarmos aguardando. E o que aconteceu? Abandono em massa. Então, deixando, todos fugiram. Inclusive Pedro, que tinha dito: ei, ainda que todo mundo te abandone, eu não. Eu vou ficar firme aqui. Mas diz o texto aqui, todos fugiram. O quadro final é Jesus sozinho. Não foi um bom momento para os discípulos aqui, apesar deles terem declarado que não abandonaria Jesus, terem declarado que o seguiriam até a morte. Iam seguir Jesus até o último momento. Todos fugiram. Então Jesus está convicto da vontade de Deus. Jesus está convicto dos valores do reino e ele se submete a esses valores. Não usa da violência, não usa de qualquer outro meio, ele submete. E por fim, Jesus está convicto da missão dada para o Pai, apesar do abandono. Aí o verso 51 e 52, algumas pessoas perguntam, né? Qual o objetivo desse texto aqui? Porque diz o seguinte: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo aqui. Quem é esse jovem? Quem é esse jovem que estava seguindo? Embora as provas não são cabais, é comum entre os comentaristas atribuírem essa personalidade aqui a João Marcos, o autor do texto, que possivelmente tenha sido grandemente impactado com Jesus na ceia que aconteceu na casa dele. E esse jovem, que é sobrinho de Barnabé, vai aparecer lá no Novo Testamento, sendo companheiro de viagem missionária de Paulo. Mas fracassou no primeiro momento. Depois se tornou muito útil na obra. Mas pode ser Marcos, pode ter sido a ceia, foi na casa dele, né? Um jovem, talvez muito jovem mesmo aqui, um menino, e talvez ninguém tivesse notado até então ali. E ele ficou fascinado por Jesus, e quando o grupo saiu para o jardim, ele foi atrás dele. Talvez
Era hora de dormir. E esse rapaz driblou as regras de casa e ele sai enrolado num lençol. Um lençol enrolado sobre o seu corpo. E pode ser que todo o tempo o Marcos estava ali, na sombra, ouvindo, vendo tudo o que estava acontecendo. E isso explica a narrativa dos acontecimentos aqui do Getsemane. Se os discípulos estivessem todos dormindo, como é que alguém poderia contar essa história? Não é não? Talvez foi Marcos que dedou todo mundo, entregou todo mundo. E aí Marcos, a gente sabe que Mateus usou o Evangelho de Marcos para escrever o dele. A gente sabe que Lucas usou o Evangelho de Marcos para escrever. Talvez Marcos estivesse acompanhando todo o acontecimento. E ele viu e ouviu Jesus conversando com os discípulos para eles orarem. Todo mundo caiu no sono. Todo mundo, mas Marcos entregou. Marcos nos deu essa informação, porque ele estava acompanhando, enrolado ali num lençol. Talvez a única testemunha tem sido ali Marcos, que permaneceu em silêncio na sombra da noite, observando com reverência de um menino, né, o maior herói que ele já tinha visto, Jesus de Nazaré, o Deus que se fez homem, impactado ali. Agora, se não foi Marcos também que está aqui, isso não muda nada na história. Mas é bem provável que seja aqui esse rapaz coberto unicamente com um lençol. O pessoal gosta de encenar a história bíblica na escola dominical, né? Essa não é aconselhável. Então ele estava vestido com uma vestimenta externa de linho, provavelmente cara, mas sem roupa íntima, por ter sido sua roupa de dormir. Então João Marcos não vinha de família humilde. No livro de Atos você vai perceber pessoas de influência. Então ele tinha essa roupa de dormir, então por isso a situação ali. Essa mesma palavra referente a essa roupa vai aparecer depois, quando Jesus for sepultado. Ele vai descer da cruz e vai ser envolvido num lençol. E aquele lençol é a mesma ideia, o mesmo tipo que Marcos usava aqui para cobrir. Só que era uma situação perigosa. Tanto é que quando eles perceberam que ele estava lá, eles lançaram mão dele. Só que ele consegue largar o lençol e fugir desnudo. Escapou por pouco aqui. Né? É interessante que há um contraste entre Marcos e a multidão. Porque a multidão está armada até os dentes. Espadas, porretes. Marcos está mal vestido no lençol. Mas tem um contraste de Marcos com Jesus. Marcos resistiu à prisão. Quem é você? E ele deu logo um tranco lá e o cara segurou nas vestes e ele tchau. Jesus submeteu calmamente. A pergunta é, imagine se você fosse o 13º discípulo. Você teria fugido, assim como os discípulos e Marcos? Eu acredito que sim. Isso é humano, é a nossa fraqueza. A gente quer preservar a vida antes da glória de Deus. A gente está muito preocupado sobre aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa, do que a glória de Deus. E, na verdade, a grande guinada na vida de um cristão é quando ele entende que ele existe para a glória de Deus. Ele existe para agradar a Deus, não é assim? Isso muda completamente. Mas quando a gente está se debatendo com os nossos alvos, com os nossos sonhos, a gente foge, a gente nega, a gente oculta, a gente esconde e procura racionalizar aquela ação que a gente fez. Mas não é muito diferente. Agora, eu pergunto para você, quando você olha para pessoas da sua idade,
do seu ambiente de trabalho, da sua família, e às vezes você percebe que eles não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. E parece que a vida deles está boa, a vida tudo certinho. Aí você fica pensando assim, será que vale a pena fazer a vontade de Deus mesmo que sozinho? Você olha para as dificuldades, para as suas lutas e compara com outros, você fica pensando, será que vale a pena? Jesus diz assim, vale. Faça a vontade de Deus, mesmo que seja sozinho. Ainda que todos da sua família neguem a Jesus Cristo, continue servindo. Mesmo que onde você trabalha, ninguém confessa Jesus como Senhor e Salvador, continue fazendo a vontade dele. Jesus prova que esse é o caminho da segurança. Você pode ser preso por fazer a vontade de Deus. Você pode ser morto, dependendo do lugar que você estiver, por fazer a vontade do Senhor. Mas Jesus disse, olha, não fuja, faça a vontade do Pai, ainda que sozinho. Talvez na sua família, só você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, seus tios. Ninguém quer nada com Jesus, você fica pensando, será que vale a pena? Talvez você olhe para a turma da sua idade assim, todos parecem tão bem-sucedidos, e eles não querem nada com Deus, você fica pensando, puxa vida, será que vale a pena? Vale. A história bíblica diz que vale. Você vai ver o final do que a vida de Jesus vai proporcionar. Do que vai. Por quê? Porque ele permaneceu fazendo a vontade de Deus. Dificuldades não significa que não é a vontade de Deus. Jesus foi traído. Os valores que você tem em Cristo não são os mesmos valores das pessoas que convivem com você. Mas Deus te deu uma missão. Siga, ainda que sozinho. Não desista. Jesus, nessa história aqui, num primeiro momento alguém pode olhar e pode dizer assim, Jesus foi uma vítima aqui. Não. Foi um guerreiro vitorioso. Ser violento era a coisa mais fácil. Fugir, fácil. João Marcos, o menino, conseguiu. Os discípulos também fugiram. Mas Jesus não optou pelo caminho mais fácil. Porque a missão dele era fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus te empolga? Alimenta a sua vida? Ou você é do tipo que diz, não, aqui é eu que mando e pronto, acabou. Eu é que vou determinar o meu caminho, o meu rumo, a minha felicidade, eu é que vou fazer. Cuidado. Jonas também pensava assim. Foi preciso ser quebrado, moído. Melhor lugar mais seguro, fazer a vontade de Deus. Jesus mostrou, ele, o único que poderia fazer o que ele fez aqui. A obra única, você nem vai, e nem você e eu vamos conseguir contribuir com a redenção. Mas a gente aprende com o Redentor. E a redenção só aconteceu porque Jesus foi submisso ao plano eterno do Pai. E esse plano tinha algumas coisas difíceis. Vai vir coisas mais difíceis ainda. Mas o autor aos Hebreus diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Certo? O que ia levar os acontecimentos finais, o destino final, a alegria que isso ia trazer, fez com que Jesus suportasse todos esses desafios. E por graça, ele nos alcançou na cruz do Calvário. Deu a mim e a você perdão, salvação. Não abra mão de fazer a vontade do Senhor, ainda que sozinho ou sozinha.